Philips. Mudando de assunto, hoje os postos de combustíveis já estão pagando mais caro pelo diesel e pela gasolina. Após mais um reajuste nos preços da Petrobras, o presidente Jair Bolsonaro disse que uma CPI pode ser aberta na próxima segunda-feira para investigar a empresa. Sobre este assunto, vamos conversar agora com o líder do governo na Câmara, o deputado federal Ricardo Barros, do Progressistas do Paraná. Deputado, boa noite para o senhor, seja bem-vindo à Jovem Pan News. Boa noite, Carolina. Bom, primeiramente, deputado, eu quero abordar com o senhor a instalação da CPI da Petrobras. Saber qual a finalidade e o que pode ser investigado por meio dela? Bem, há uma óbvia preocupação e descontentamento da população com a conduta da empresa, lucros exorbitantes e distanciamento da sua função social. A lei que criou a Petrobras fala em garantia de abastecimento e modicidade de preços. E a Petrobras hoje só visa lucro. Esse sistema de gestão foi estabelecido numa gestão profissionalizada, onde os diretores têm participação nos resultados dos lucros bastante relevante e buscam resultado acima de tudo. Esquecem da função social da empresa. Se não fosse pela função social, a Petrobras não precisaria ser do Estado brasileiro o seu controle. Então, o que se pretende é avaliar se há cumprimento pelo Conselho e pela diretoria dos preceitos que criaram a empresa e que norteiam a sua razão de ser uma empresa estatal. Isso é uma possibilidade. Existem outras linhas sugeridas. Não há ainda uma decisão sobre a instalação da CPI, há uma vontade política de investigar por que razões a empresa insiste em manter a sua posição de máximo lucro, sem olhar para o social, e isso tudo será decidido segunda-feira, às 17 horas, na reunião de líderes que fazemos semanalmente lá com o presidente Arthur Lira. E nós ouviremos, então, todos os líderes partidários e vamos ver como trataremos este assunto da CPI da Petrobras, das medidas para a contenção de preços de combustíveis, da tramitação das emendas constitucionais votadas pelo Senado e também de outras propostas que os parlamentares têm para solucionar este impacto tão grande que está acontecendo na sociedade, na inflação, pela alta de combustíveis e que outros países já estão enfrentando, eliminando impostos sobre os combustíveis, fazendo subsídio aos transportadores, e cada país tem a sua solução. E o Brasil precisa ter também uma medida muito dura que o presidente Bolsonaro já vem pedindo desde o final do ano para conter o preço de alta de combustíveis em função da guerra da Ucrânia e da Rússia. E existe expectativa, deputado, de colher assinaturas suficientes para instalar essa CPI? Olha, ter tomado a decisão, né, de que é a estratégia correta e que haverá fato determinado, que as condições legais estarão cumpridas, não é problema, não vejo dificuldade nenhuma, porque este assunto é um assunto que está hoje como pauta número 1 do Brasil. A inflação está sendo impulsionada pelo aumento de preços dos combustíveis. E é um problema mundial, é certo. A Europa com 9% de inflação ao ano, os Estados Unidos também, a alta de preços de combustíveis estão em todos os lugares do mundo sendo enfrentadas pelos governos de forma muito dura. Então o Brasil também tem que dar a sua resposta. Eu não vejo dificuldades. A base do governo é muito coesa. Nós temos lá na liderança do governo uma articulação com o presidente da Câmara muito bem feita e podemos alcançar. Mas esta decisão será tomada pelo conjunto dos senhores líderes. Pergunta agora de Miguel Daúde. Deputado, boa noite. Deputado, o senhor não acha que uma CPI nesse momento pode dar oportunidade para a oposição questionar uma série de fatores, por exemplo, o repasse monstruoso de dividendos que a Petrobras fez para o governo, de quase 500 bilhões,
de reais nos últimos 3 anos. Não seria melhor, né, no lugar desta CPI, que se sentasse com a Petrobras, entendesse essa realidade que o senhor colocou muitíssimo bem, que nós vivemos uma situação de anormalidade na conjuntura internacional. Não tem por que o Brasil pagar impostos, o brasileiro pagar, o petróleo que sobe por outras razões. E a Petrobras teria condições, se modificasse, né, a lei das SAs, né, das empresas estatais, e bem como a política de preço da Petrobras, ou pelo menos interromper isso por 90 dias. Né? O senhor não acha que não seria mais viável politicamente do que isso vai causar CPI, vai causar pressão no dólar, vai causar desvalorização das ações da Petrobras? O senhor não estaria de acordo com o entendimento com a Petrobras para suspender temporariamente esses reajustes e depois continua a ver como é que fica? O presidente Bolsonaro já fez um apelo e faz publicamente, né? Quando sabe que a Petrobras se reúne para tentar aumentar preços, ele fala publicamente que não deveria ser feito isso. Mas a diretoria propõe, o Conselho aprova e as coisas estão, infelizmente, a condução da Petrobras está dissociada do interesse da sociedade brasileira, que é a sua acionista majoritária. Então, é sobre isso que nós estamos falando. Claro que a Petrobras poderia não agir como está agindo, né? Poderia tomar decisões como outras empresas tomaram de colaborar para o processo. Inclusive empresas privadas como a Shell, quando abandonou a Rússia, perdeu 18 bilhões de dólares que estavam lá investidos, mas ela entendeu que isso era uma medida necessária para dar uma resposta aos seus acionistas e à população de um modo geral. Então, não é só a questão de ser estatal. Agora, nós precisamos enfrentar o problema, a diretoria e o Conselho não têm atendido os apelos do presidente da República, que é o representante maior dos acionistas. O presidente sugeriu nomes para trocar todo o Conselho, para trocar a diretoria atual não se dispôs a renunciar para agilizar a entrada das novas pessoas que estarão comprometidas com a visão social da Petrobras. A lei de criação da Petrobras, como eu disse, fala em garantia de abastecimento e modicidade de preços. Então, está claro que é essa a função da empresa. Quem compra ações de uma estatal sabe que a estatal tem como dono o povo e o povo precisa ser atendido em momentos de crise como esse. Vamos insistir. O diálogo não está fechado com a diretoria da Petrobras, mas ela não tem ouvido os apelos do presidente, nem para antecipar a sua saída, nem para suspender os repasses de preços. É certo que 30% do diesel que consumimos no Brasil é importado. É certo também que a Petrobras é a sexta maior exportadora de petróleo do mundo e ganha muito dinheiro com a alta do petróleo e com a alta do dólar. Então, esse dinheiro que ela ganha de um lado da exploração do pré-sal, da exploração do petróleo, ela poderia perfeitamente estabelecer uma política de melhora da imagem da empresa e atacando esse problema que vem acontecendo, que é o aumento de preços, especialmente do diesel, que afeta o frete de todos os produtos e acelera a inflação. Agora, deputado, há um enorme interesse do governo Bolsonaro em privatizar a Petrobras. O senhor acredita que, caso reeleito, isso possa finalmente acontecer no próximo mandato do presidente? Bem, a privatização da Eletrobras levou 20 anos, que ao final foi uma capitalização, não foi uma privatização. Ela tornou-se uma corporação, mas não foi vendida para um dono específico. A Petrobras também se discute há muito tempo. Esse negócio de que a Petrobras é nossa, o petróleo é nosso, né? O fato é que está aí o problema estabelecido e a gente não tem conseguido dar a resposta na velocidade que precisamos. O fato da Petrobras ser uma companhia privada, ela tira do governo a responsabilidade sobre as consequências das decisões que a empresa toma, né? E havendo mais concorrência, porque a Petrobras, nós quebramos o monopólio da Petrobras há mais de 20 anos, na lei, na Constituição, mas na prática a Petrobras não abriu mão do seu monopólio, não vende as refinarias que o CAD mandou vender, 8 refinarias, e continua se sustentando como monopolista, o que nesse momento não está sendo o interesse do nosso país. Nós queremos concorrência para baixar preço.
E sobre o fundo estabilizador, deputado, com o lucro da Petrobras, sugerido até pelo senador Rodrigo Pacheco, seria uma boa alternativa para conter estes aumentos na bomba? Olha, um fundo estabilizador poderia ser uma solução, mas ele implica no teto de gastos, né? Nós temos problemas, a nossa Constituição foi alterada e ela impõe um limite de teto de gastos. Então, o que nós temos agora? Contabilizamos para este ano 20 bilhões de reais de dividendos da Petrobras, né? Esses recursos virão para os cofres públicos, mas a previsão agora, em função da alta do preço do petróleo e do dólar, ela está em 60 bilhões. Esses 40 bilhões que não estão contabilizados no orçamento da União poderão ser objeto, e estão sendo objetos dessa negociação toda para baixar o preço dos combustíveis. Agora, se elas vêm para o Tesouro para depois serem aplicadas, elas implicarão no teto de gastos. Então, o ideal é que a Petrobras praticasse diretamente a política de redução de preços, de subsídio aos caminhoneiros, de melhoria de política de sua imagem pública, e isso não passaria pelo orçamento da União. Mas isso, a nova diretoria da Petrobras certamente estará orientada para atentar para o seu papel social. Daúde, mais uma pergunta? Sim, deputado, um conselheiro da Petrobras propôs um acordo, né, com o governo no sentido de interromper esses aumentos. Nós ouvimos muito, inclusive o presidente da Câmara dizer, nós vamos aumentar a tributação. A gente sabe que aumentar a tributação, o lucro líquido, né, contribuição sobre o lucro líquido levaria, você teria 90 dias, né, para poder implantar. Imposto de renda só o ano que vem. Então, os efeitos disso, né, não seriam imediatos. Não seria o ideal, né, conversar com a diretoria, com o Conselho da Petrobras, estabelecer uma interrupção temporária, dada as circunstâncias que o mundo vive, e segurar isso, porque outras medidas, por exemplo, vão aumentar a arrecadação, vai para o Tesouro, para o cofre do Tesouro, aí bate no teto de gasto. Eu, particularmente, estudei muito essa situação e não vejo outra solução a não ser via Petrobras. Não adianta reduzir impostos, não adianta, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então, talvez aí, com a habilidade política, né, do Congresso, do Senado, tentar convencer, sentar com o Conselho da Petrobras, a diretoria da Petrobras, e estabelecer um acordo, porque não dá mais, o senhor tem toda a razão, para aguentar essa alta dos combustíveis. Especialmente porque a empresa está com lucros exorbitantes, que decorrem da alta do preço do petróleo e também que decorrem da alta do preço do petróleo e também decorrem do aumento do dólar, e não está pensando em reduzir o lucro na operação do diesel, né? E ficar com o lucro do pré-sal, né? Quer ter o lucro em tudo. Nós já fizemos os apelos necessários à diretoria da Petrobras e ela não se mostra sensível. Os dias dessa diretoria estão contados. Então, infelizmente, né, estão contados. Então, nós vamos aguardar a posse do novo conselho, da nova diretoria, para que a função social da empresa se estabeleça e passe a ser uma determinante das decisões do conselho e da diretoria. Lamentavelmente, esses que aí estão já recusaram apelos públicos que o presidente faz às vésperas de cada reunião que eles convocam para aumentar preços, e eles não se sensibilizam e aumentam os preços. Eu acho que você tem razão, que o diálogo seria o melhor caminho, mas com essas pessoas, infelizmente, não foi possível ter resultado. Vamos cumprindo, né, os prazos legais para a substituição do Conselho e da diretoria. Por fim, deputado, para a gente finalizar a nossa entrevista, mudando de assunto, quero abordar com o senhor a decisão da ministra Rosa Weber, que arquivou a investigação contra o senhor aberta durante a CPI da Covid. Weber acatou o pedido da vice-procuradora-geral Lindora Araújo de que não havia provas suficientes contra o senhor. Qual a sua declaração a respeito? Ela disse que não havia qualquer indício. Eu sempre disse que não tinha nada a ver com a Covaxin, reafirmei isso várias vezes. Processei Renan Calheiros por abuso de autoridade, porque a lei de abuso de autoridade
da qual eu fui relator, diz, né, que denunciar alguém sabidamente inocente é abuso de autoridade. E eles sabiam que eu não tinha nada com a Covaxin, eles tinham toda a quebra do meu sigilo e de todas as minhas empresas e sabiam que não havia nenhum mínimo indício da minha participação, mas politicamente interessava para eles atacar o líder do governo. Então responderão agora na justiça pelo abuso de autoridade que cometeram de me atacar sabendo que eu não tinha nada a ver com esse processo. Então faz justiça agora a Procuradoria da República, o Supremo Tribunal Federal, arquivando a investigação, ou seja, eu nem serei investigado pelo Supremo Tribunal Federal, pela Justiça, pelo assunto Covaxin. Fui investigado pela CPI, fui à CPI, né, briguei para ir falar, eu fui o depoimento mais rápido da CPI, fui interrompido porque eu comecei a desmontar a narrativa deles com documentação, eles ficaram sem ação, interromperam meu julgamento e nunca mais me chamaram. E não me chamaram porque sabiam que eu não tinha nada a dever na CPI. Então, eu busco agora a justiça para reparar com um processo de abuso de autoridade contra o senador Renan Calheiros e contra os senadores todos que votaram a favor do relatório dele, porque sabiam, e eu os notifiquei previamente, de que não haviam provas contra mim nesse processo. Nenhum mínimo indício da minha participação. Por isso, eu fico feliz que tenha sido de forma ágil esse arquivamento. É o primeiro arquivamento das denúncias infundadas da CPI da pandemia, que foi, na verdade, um palanque político da oposição. Deputado federal Ricardo Barros, mais uma vez, obrigada. Excelente fim de semana para o senhor. Muito obrigado a vocês. E sobre o tema anterior, vamos instalar o grupo de trabalho de legalização da mineração em terras indígenas, porque enquanto for ilegal a exploração, estarão lá os bandidos oferecendo vantagens aos índios, drogas, né, presentinhos, para poder entrar nas suas terras e praticar ações ilegais. Então, nós precisamos dar ao índio a dignidade de explorar a sua terra, de tirar riqueza da sua terra, viver com dignidade e não ficar dependendo de favores do tráfico, da exploração ilegal das suas terras, como acontece hoje. Obrigada, deputado.